Já me questionaram muito sobre minha ruptura com a religião em que nasci. Penso que possivelmente já te questionaram também sobre isso. Sempre aparece quem faça uma série de questionamentos àqueles que abriram mão da fé em que nasceram e abraçaram a fé em sua santa ortodoxia. Questionamentos desse tipo me fizeram entender a resposta do Evangelho de hoje a tão convictos teólogos de plantão que se mostram como questionadores. Aqueles 10 leprosos não são alvos de qualquer tipo de proselitismo promovido por Jesus naqueles dias. Aliás, o próprio Jesus já dissera em outra ocasião a esse tipo de teologia de conversão que crente assim, quando consegue converter alguém, transforma o convertido 2 vezes mais filho do inferno do que o evangelista, do que o suposto evangelista. Jesus simplesmente disse aos leprosos: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Note bem, ele não os levou a romper com a religião em que haviam nascido. Ele se limitou a curar a enfermidade física deles, não pedindo nada em troca. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara. Eles foram ao templo, ainda que o sacerdote não pudesse ter contato com eles, conforme o rito da antiga lei. Afinal, Jesus sabia que os 10 leprosos seriam curados quando estivessem a caminho. Jesus revela dessa forma os limites da religião em que alguém possa ter nascido. E mais, revela ainda o poder ilimitado que ele possui para tratar os homens. E não é que apenas um dos leprosos conheceu e reconheceu tão gloriosa revelação? Os outros 9 parece mesmo que estavam tão focados na privação que lhes era imposta pela sua religião de origem, que terminaram enxergando na ordem de Jesus tão somente uma espécie de lógica da continuidade, capaz de fazê-los permanecer ainda mais naquela religião. Tudo parecia tão lógico, não? A ordem de Jesus, a cura que agora lhes acessava o contato com o sacerdote, a oferta de ação de graças que possivelmente fizeram no templo. Contudo, foi a lógica da continuidade que não lhes deu acesso à revelação daquele cujo poder ilimitado é capaz de gerar uma total ruptura com a religião dos que não retornam à fonte por não serem movidos por um profundo espírito de gratidão pela ação de Deus em suas vidas. É bem verdade que questionamentos semelhantes aos de hoje também foram feitos àquele único leproso que voltou agradecido à verdadeira fonte de cura da sua terrível enfermidade. É entre esses questionamentos, todavia, que floresce a fé no coração de quem crê na revelação de Jesus, a ponto de passar a viver em uma total ruptura com a religião de seus pais, por mais que a falta de lógica seja realmente questionável. De fato, a fé ortodoxa da Igreja exige que todo êxodo religioso seja acompanhado da mais profunda gratidão àquele que revelou o seu poder ilimitado aos 10 leprosos. Afinal, a revelação do poder de Deus
no seio da santa ortodoxia da Igreja, é via de continuidade na descontinuidade, em uma espécie de lógica da ruptura. Ela conta com a aprovação de Jesus, que não foi conhecida pelos outros leprosos, exceto pelo único que retornou à fonte. Os teólogos de plantão, as teologias de crise e o conversionismo biblicista não contam com a aprovação do Jesus do Evangelho de hoje. Não há lógica na ruptura. Toda lógica de continuidade é perfeita. Entretanto, Jesus só revela poder aos humildes. E a verdadeira conversão é revelada unicamente no retorno à fonte de transformação de toda lógica religiosa em ação de graças, a Eucaristia da Igreja. Em suma, toda religião de continuidade com o passado carece de Jesus, necessita de sua revelação e deve inevitavelmente assumir a ruptura do Evangelho.